Uma novidade da reforma tributária tem um potencial enorme de quebrar muita empresa aqui no Brasil. Eu estou falando sobre o split payment, que é uma forma diferente de arrecadação de imposto que deve entrar em vigor em breve. Eu vou explicar o que é esse produto e por que eu vejo muito risco para os empreendedores aqui do Brasil. Primeiro, vamos compreender como é que faz a arrecadação de imposto aqui através das empresas. Quando você emite uma nota fiscal, você tem lá o valor do produto e o valor do imposto, tá? E aí, obviamente, você paga aquela nota fiscal e depois você precisa recolher os impostos para poder pagar para o governo. E é isso que os empreendedores fazem aqui no Brasil. O que muda, portanto? Muda o seguinte: o governo está querendo seguir o modelo que é feito nas maquininhas de cartão de crédito. Quando tu vai lá numa loja comprar um sapato e você passa o seu cartão, a empresa que é dona da maquininha, né, a adquirente, ela vai lá, ela pega o dinheiro que você pagou o teu cartão e ela repassa para o empreendedor já descontando a parte dela. Então o empreendedor recebe o valor líquido. Ele não recebe o valor para depois pagar a empresa da maquininha. O governo quer fazer a mesma coisa. Na hora que você comprar um produto e emitir a nota fiscal, o empreendedor ele vai receber só a parte dele. A parte que pertence ao governo dos impostos já vai direto para a conta do governo. À primeira vista, e de fato é, muito mais fácil. Pô, você não precisa emitir guia, você não precisa ir lá pagar no banco, não sei o quê. Você naturalmente já faz a transferência dos tributos direto lá para o governo brasileiro. Mas é aqui que entra o problema. No Brasil, a principal causa de quebra de empresas é o que a gente chama de fluxo de caixa. O que é um fluxo de caixa? Qualquer empresa, né, ela precisa comprar produtos e vender, né, ou serviço, ou materiais, seja o que for. Então você tem sempre um fluxo de compra, de gasto de dinheiro, e um fluxo de venda, de receita para quem é empreendedor. Quando o empreendedor ele compra muita coisa, tem estoque e tudo mais, ele tem um volume de dinheiro que está parado naquele negócio, que ele gastou. Agora, na hora que ele vende, ele recebe uma grana. Então você tem esse casamento. Empresas saudáveis geram caixa. O que é gerar caixa? Elas recebem mais dinheiro do que elas gastam, tá? Isso no dia a dia. O que faz quebrar empresas aqui no Brasil? Boa parte dos empreendedores são pequenos e médios, né? Microempreendedores aqui no Brasil, que não têm um domínio muito grande de finanças. Então, esses caras costumam se enrolar muito. Eles gastam dinheiro fazendo estoque, gastam dinheiro, de repente, reformando uma loja, pagando algumas coisas. E na hora que ele vai vender, às vezes ele parcela a compra, ou ele não consegue vender o que ele comprou, aí fica aquele estoque parado. Então, às vezes, ele gasta muito dinheiro e ele recebe pouco. Ou ele tem muito a receber no futuro, mas o que está entrando no caixa dele é pouca coisa. E aí ele fica descasado, aí ele entra no vermelho. Aí que tem o grande filão de dinheiro que os bancos fazem aqui no Brasil. Não tem nada a ver com a taxa Selic, essas idiotices que vocês escutam aí, desses cabeludos aí da esquerda. O banco ganha dinheiro emprestando dinheiro para as pessoas e para as empresas. Então, se você está com uma empresa que está descasada e você está com a conta no vermelho, o banco faz exatamente como faz com você. Ele tem lá a conta garantida, ele cobra aquele valor, mas ele te cobra juros. Só que a gente está num país em que os juros é 14,5% ao ano, é gigantesco. Então, quando uma empresa fica no vermelho, ela sangra muito, porque o valor dos juros vai ficar ali se multiplicando até o momento que o negócio fica sustentável e a empresa quebra. Aqui no Brasil, a gente tem um modelo de compra que é totalmente tupiniquim, tá? Não existe em nenhum lugar do mundo. Não existe parcelar em 10 vezes no Visa sem juros em nenhum lugar no mundo, nem Mastercard, nem coisa parecida. A gente inventou isso porque o brasileiro inventou o chequinho pré-datado e o que acontece é que no varejo isso é bem comum. Então o empreendedor ele tem muita coisa a receber, tu fez lá, botou um aparelho no seu filho, foi lá no dentista e pediu para parcelar em 15 vezes. O dentista ele não vai receber aquilo à vista, ele vai receber aquilo conforme você vai pagando. Só que o que ele faz? Ele vai no banco e antecipa esse valor. E o banco vai lá também e desconta uma grana de juros dele. Então, o problema aqui, grave, quando eu falo para vocês, é o seguinte: se o governo começar a tomar esse dinheiro do imposto já na fonte,
você vai ter uma entrada de caixa ainda menor para o empreendedor. É comum, inclusive, os empreendedores que estão um pouco mais enrolados atrasarem pagamentos de tributo. Ou até, o que é totalmente comum aqui no Brasil, é você ser cobrado de maneira indevida pelo Estado. O Estado cobrou um imposto errado, né, fez alguma coisa ali que não era o correto, ou você quer contestar aquele negócio. Quando você faz isso hoje, você não pagou o imposto ainda, você vai lá e contesta. Se o governo for lá agora e tomar o dinheiro na fonte de você, aí você já vai ter pago o imposto errado, aí você vai ter que entrar na justiça, brigar por isso, para um dia quando você vencer, aí você vai receber um precatório, que é basicamente o governo falando para você: devo, não nego, pago quando puder. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que não tem muito a ver entre certo e errado. Eu, como libertário, acho imposto um absurdo, mas se você compreender que isso é razoável, então o governo está só facilitando e diminuindo a sua inadimplência fazendo isso. Só que ele está tornando muito mais complicada a vida, por exemplo, de quem contesta a tributação. Qualquer erro que o governo tenha vai cair na conta do empreendedor. E o pior, isso pode gerar um problema de descasamento de caixa que vai fazer com que muita empresa no Brasil que já tem dificuldade hoje na gestão quebre. E isso é muito grave. O governo diz que vai fazer isso lentamente, gradual, que não quer complicar a vida de ninguém. Mas a gente sabe como é. A gente sabe como é aqui no Brasil. Primeiro o cara fala que não, veja bem, bota o bode na sala, depois ele tira, quando você vai ver, aquele negócio que ele disse que era pequeno já está gigante. Ah, não, tem um cara que paga 5% de imposto, outro paga 8%. Aí ele fala, ótimo, vamos ajustar, vamos. Todo mundo paga 5%? Não, todo mundo paga 8%. Então aqui no Brasil, eles sempre fazem movimentos para arrecadar mais impostos. E isso acaba fazendo com que a gente tenha uma economia extremamente cara. É por isso que lá nos Estados Unidos o cara vai comprar um carro e é super barato. O cara trabalha, sei lá, 2 meses e compra um carro do ano. Aqui no Brasil, não. Você trabalha não sei quantos anos para comprar um carro financiado de 10 anos de uso e ainda assim fica pesado no teu orçamento. Então, quanto mais imposto o governo tira das pessoas, quanto mais ele torna a vida do empreendedor complicada, tudo isso vai ser repassado no preço. Tudo isso vai fazer com que o custo de vida da população fique maior. Então, por mais que seja uma medida aí que não tem nada de fraudulento, ilegal ou coisa parecida, ela é uma medida que tende a tornar a vida do empreendedor mais complicada. E para um país em que a maior parte das empresas morrem nos 3 primeiros anos, a gente tem que abrir o olho.